Muito bem. Estamos gravando. Tem gente chegando ainda. Oi, Fabiane. Boa noite a todos. Dauana disse que não vai conseguir participar. Ok, obrigado, Fabiane. Então, oficialmente agora, já que estamos gravando, boa noite a todos que estão aqui, né, nesse encontro síncrono, online. Obrigado pela presença. É muito importante sempre a presença de vocês, porque mais do que gravar determinada mensagem, determinado conteúdo, para que todos possam assistir, a presença de vocês faz com que a gente tenha uma interação, permite que vocês tragam depoimentos, que vocês tragam exemplos, que vocês tragam dúvidas. Então, a possibilidade de estarmos aqui reunidos sempre nesse encontro síncrono é muito rica e por isso eu agradeço a presença de todos vocês. Sei que, eventualmente, alguns têm dificuldade para estar aqui, por isso o recurso sempre da gravação e a gente disponibilizar, mas gosto sempre de registrar que é muito importante a presença na sexta-feira, no nosso encontro, exatamente para termos a possibilidade da troca, né? Como tantas vezes tem acontecido aqui, e com participações muito bacanas de todos vocês, de muitos de vocês. Então, falava agora, antes de iniciar a gravação, que hoje nós vamos dar sequência a essa análise de ambientes que mostram-se muito produtivos, muito agradáveis, ambientes de empresas que desenvolvem políticas de recursos humanos, de gestão de pessoas, que pelo menos passam esta ideia de que sim, tem uma preocupação muito grande com o bem-estar, com a qualidade de vida das pessoas. Essa é uma expressão que, ao longo das últimas aulas, talvez das 2 últimas aulas, a gente começou a inserir. A expressão qualidade de vida no trabalho, ela vai continuar conosco, né? Ela surgiu a partir do momento que a gente começou a estudar mais profundamente, especialmente o subsistema manter. Lembram dos sistemas, né? A gente começou a pensar desde o início lá em como agregar as pessoas à nossa organização, processo de seleção, processo de recrutamento e seleção e tal, até que entramos no sistema manter. E manter como falávamos antes da gravação aqui, é esse desafio de fazer com que profissionais excelentes, profissionais já adaptados, alinhados aos nossos valores, profissionais bons, sigam conosco. Continuem gostando de trabalhar na nossa empresa. Continuem comprometidos, mas para isso tem que ter a nossa participação também enquanto empresa, né? Então, gestão de pessoas vai refletir sobre isso. Se nós queremos que as pessoas estejam realmente muito envolvidas, engajadas, sejam produtivas, sejam excelentes, muito bem. Mas qual é o papel da empresa, né, em termos de gerar as condições adequadas para que as pessoas tenham esse entusiasmo e esse engajamento? E é sobre isso, então, que nós vamos falar. Antes, eu vou projetar aqui alguns slides, mas antes disso, tenho a impressão que a gente já conversou, mas eu quero mais uma vez fazer essa pergunta, até para encaminhar o tema da noite. Acho que eu já comentei com vocês. E se já comentei, não tem problema, vocês apenas respondam a partir disso. Existem pesquisas que avaliam as causas dos desligamentos das pessoas. Sejam pessoas que pedem para sair da empresa, sejam pessoas que foram demitidas, desligadas pela empresa, que analisam os motivos que levam as pessoas a serem desligadas. Nestas estatísticas, qual é o fator mais citado, mais identificado, mais apontado nestas pesquisas? Quem é que arrisca? Boa noite, Graziela. Quem é que arrisca
Quem é que, né? Se nós já falamos, bom, devem lembrar, se nós não conversamos sobre isso, pergunto agora então. Qual é o fator que vocês acreditam seja o mais incidente? Aquele que mais vezes é a causa do desligamento das pessoas. Baixo salário, descumprimento da legislação, nova oportunidade de emprego, falta de tempo. Qual é que vocês acham o motivo principal de desligamento das pessoas? Como disse, seja a pessoa pedindo ou seja a pessoa sendo demitida. Seria uma falta de motivação dentro da empresa? Não Uma falta de não aparece ali. perspectiva de carreira, nesse sentido. Aí tu traz dois aspectos que, de certa forma, estão interligados, né? Porque daqui a pouco tu não tem perspectiva e tu começa a ficar desmotivado. Isso. E eu diria assim, a falta de perspectiva é um fator que aparece, mas não é o principal. E a falta de motivação, eu diria que é um elemento decorrente, mas não é o fator principal. Porque a falta de motivação, até em cima desse teu próprio exemplo, né? Quer dizer, eu não tenho perspectiva, vou ficando desmotivado. Mas aí ela é uma consequência, a falta de motivação, né? Ela não é a causa, né? Ela é uma consequência de um problema anterior. E é citado esse problema, mas não é o mais citado. Fabiane, vamos ver. Eu acredito que seja o desempenho do colaborador no trabalho. O desempenho do colaborador no trabalho poderia ser, no caso, então, Fabiane, nas situações em que a empresa demite. Tá? A empresa demitindo, ela demite aqueles que estão abaixo do esperado e tal. No caso em que a empresa está desligando, aparece a questão do desempenho, mas também não é o mais citado. Não é a causa principal. Pelo jeito, eu não falei sobre esse assunto. Achei que eu tinha falado. Outro dia. Quem mais? Olha aí, já apareceram duas causas e que aparecem lá realmente, mas não é a principal causa. A falta de reconhecimento também, eu acho que nas empresas, que às vezes não valorizam o funcionário, daí por isso muitas vezes ele acaba procurando novo recurso, né? Procurando uma nova empresa que valorize, né? Que motive mais ele. Olha, Luciane, bom, essa tua opinião, essa tua ideia está próxima da Alice, né? Falta de reconhecimento, que talvez se manifeste. Se bem que da Alice é mais com relação a perspectivas, talvez plano de carreira, coisa assim. A falta de reconhecimento também frustra as pessoas. Né? Frustra, e aí desmotiva, né? Deixa o indivíduo desmotivado e daqui a pouco, então, a empresa, vendo ele desmotivado, bota para a rua, ou ele mesmo, estando desmotivado, pede para sair. Mas não é esse também o principal fator. O que mais? Vamos pensando aí. O que vocês acham? Henrique, fala. São os valores do funcionário que não batem com a empresa ou da empresa que não bate com o funcionário, quem sabe? Nós falamos sobre isso, né, Henrique? Nós falamos lá no exemplo do Jack Welch, e a Fabiane coloca incompatibilidade, que talvez tenha a ver com o que o Henrique diz, né? Quer dizer, incompatibilidade de interesses, de alinhamento de valores e tal, né? Então,
claro. Se tu não tem pessoas alinhadas com aquilo que tu prega, que tu acredita, que tu acha que tem que, a forma com que as coisas têm que acontecer, tu vai ter dificuldades e talvez tenha que desligar. E o Jack Welch recomenda: desliga, demite, lembram? Mas não é essa ainda. Não é essa, que é motivo também. E agora? Boa noite, professor. Não pode ser considerado uma crise econômica, por exemplo, que a empresa tenha que diminuir o quadro de funcionários e... Tá, aí nesse caso, Fernando, podemos ter em alguns períodos muito específicos, pode ser a crise o fator principal, porque daqui a pouco, né, numa crise, tu demite muita gente, tá bom, a maioria das pessoas foi demitido, nem foi por incompatibilidade, não foi por falta de perspectiva, não, foi por crise, né? E se tudo melhorar, a gente contrata de novo, ok, em casos específicos. Mas neste caso, nós não estamos falando de momentos específicos, estamos falando assim, num curso normal, qual é a causa principal dos desligamentos, e aí não é também a crise. O que supera a falta de perspectiva? O que supera... Opa! Agora estamos chegando perto, Fabiane. Estamos chegando perto. Conflito. Tu trouxe a palavra que está no centro aí da principal causa. Conflito. Conflito. Com quem? Conflito com quem? Este é o meu cachorro, se vocês ouvem ao fundo. Talvez um conflito de culturas, alguma coisa nesse sentido, assim, culturas diferentes, pessoas muito diferentes no mesmo ambiente, alguma coisa nesse sentido. Alice, é bem assim, é bem conflito mesmo, conflito, sabe? Problema de relacionamento. Essa é a principal causa. E mais, problema de relacionamento com o superior. A principal causa, chegamos lá, que é conflito, mas a principal causa, mais do que todas essas outras que também aparecem, a principal causa da saída de pessoas, seja porque, olha, não dá mais, eu vou embora, não aguento mais isso aqui, ou a empresa não tem condições de manter esta pessoa, é conflito, problemas de relacionamento e conflito entre uma pessoa e o seu superior imediato ou um superior. Relacionamento. Isso é importante, é interessante. O que isso pode trazer assim como reflexão para nós? Puxa, a causa principal do desligamento das pessoas não é falta de desempenho ou mau desempenho. Falta de desempenho ou mau desempenho pode ser uma consequência desse conflito. A falta de motivação, né, que a Alice começou, pode ser uma consequência, e é. Todas estas, né, estes aspectos são consequências de um problema anterior. Diz respeito a relacionamento. Puxa, nós temos falado tanto, né, com relação a essa coisa de compreender o outro, do diálogo e tal, mas vejam que estas coisas todas estão amarradas, porque se tu escolhe a pessoa certa, tu tem que começar escolhendo a pessoa certa lá, tu tem que avaliar isso, né, tem que buscar de alguma forma avaliar o todo da pessoa, para ver se essa pessoa realmente está alinhada com relação a valores e uma série de coisas. Mas tem, depois de tudo isso, o dia a dia. E a tua capacidade de relacionamento com as pessoas. E a tua capacidade de liderança. Porque isso mostra problema de liderança. E nós temos carência de bons líderes. Carência de pessoas que, ao invés de gerar conflito, né, de conduzir as suas equipes
com formas que não são exatamente aquelas que entusiasmam as pessoas, que conectam as pessoas, né, que fazem com que as pessoas acreditem, se engajem, lutem pela empresa. Não, são outras formas, né, que fazem as coisas acontecer, mas não necessariamente dentro dessa linha da compreensão da importância, do comprometimento, e acaba gerando conflito. Dificuldades de estabelecer relacionamento com a sua equipe. A principal causa apontada nas últimas pesquisas sobre desligamentos, afastamentos de pessoas das empresas, quase a metade diz respeito a problemas de relacionamento com os líderes, com os superiores. Isso mostra, então, que temos carência de liderança, mas isso mostra também que os ambientes não estão constituídos adequadamente. E sobre esses ambientes é que nós vamos falar um pouquinho. Lembram que na semana passada a gente falou sobre endomarketing, né? Não está incomodando muito aí o latido do cachorro, né? Bom, se tá, também vamos ter que seguir assim, porque hoje tem alguma coisa acontecendo lá fora e está ecoando aqui. Mas, enfim, vamos lá. Falamos sobre endomarketing, né? Tá claro o endomarketing? Lembram que marketing é tudo que se faz no sentido de agradar, de encantar o cliente. Esse é o propósito do marketing. Toda vez que a gente falar em marketing, nós estamos falando em gerar encantamento aos nossos clientes. E toda vez que a gente falar em endomarketing, significa gerar encantamento para as pessoas aqui de dentro, para os colaboradores. Então, programas de endomarketing caminham no sentido de reverter o resultado dessa pesquisa. Caminham no sentido de fazer com que nós tenhamos ambientes com menos conflitos, com menos problemas de relacionamento. E a gente já falou tantas vezes, né, que muitas vezes a falha na comunicação interna pode gerar conflitos e tal, e é aí que começam os problemas de relacionamento. Então, sim, o endomarketing vai trabalhar também, e precisa trabalhar a questão da comunicação interna. Nós vimos que, mais do que trabalhar a comunicação interna, precisa trabalhar em uma série de coisas. A comunicação precisa funcionar. Comunicação que não funciona gera conflito. Mas a comunicação funcionando não é suficiente para gerar esse encantamento ao público interno. Muitas outras coisas. E por isso, eu entendo que é importante a gente também conhecer mais algumas práticas destas empresas que são apresentadas como as empresas que as pessoas desejam trabalhar, as melhores empresas para as pessoas trabalhar. Nesse guia, que eu, a semana passada, apresentei alguns dados, nesse guia eles elegem três empresas como digamos, as grandes referências, porque são 3 empresas que apareceram ao longo de todas as edições. São 3 empresas que sempre foram bem classificadas, ou venceram, ou estiveram bem ranqueadas. E aí eles fazem uma matéria sobre essas 3 empresas, e eu vou, então, por conta disso, apresentar estas 3 empresas e algumas características para a gente depois conversar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Enxergam bem aí, né? O segredo de Dawn, Promon e Whirlpool. Conheça um pouco dos programas e práticas das únicas 3 empresas a manter presença nos 15 anos da pesquisa As Melhores Empresas para Você Trabalhar. Estão vendo bem, né?
vamos lá. E eu vou ler algumas coisinhas aqui que são recortes, né, desse guia, dessa revista que saiu, publicando e destacando essas 3 empresas. As 3 empresas têm perfis de atuação bem diversificados. A Promon é uma companhia brasileira de engenharia, que completou meio século no ano passado. A Dow é uma indústria química fundada em 1897 nos Estados Unidos, e a também americana Whirlpool é uma subsidiária da maior fabricante mundial de eletrodomésticos, que está completando este ano um século de vida. Então vejam que são 3 empresas de segmentos distintos, né? Empresas diferentes, mas que têm políticas que se destacaram. Apesar de todas as diferenças naturais entre 3 empresas que atuam em mercados tão distintos, certamente há características em comum quando se fala em gestão de pessoas eficiente. A que mais salta aos olhos é a importância dada à área de recursos humanos, com o apoio genuíno da diretoria e da presidência. Acho que esse já é um elemento muito significativo, né? Quer dizer, quando tu tem a área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos, ou a área de gestão de pessoas, ou a área de talentos humanos, a gestão de talentos, enfim, a denominação que se dê, mas que se tem esta área como uma área estratégica, como uma área realmente que tem um status, né, de destaque dentro da estrutura organizacional, tu já percebe que tu tem ali uma empresa que tem um olhar diferenciado, preocupado com aquelas pessoas que estão, né, que fazem parte da organização. E isto já é o primeiro aspecto que é destacado na matéria. Então vamos lá. Deixa eu só ver quem é que está querendo entrar aqui na sala. Ok. Pacote robusto de benefícios. Dinheiro no bolso e tranquilidade em relação ao bem-estar da família são aspectos essenciais para a satisfação de qualquer profissional. As 3 empresas veteranas no guia oferecem salários competitivos com o mercado, planos atraentes de remuneração variável e pacotes robustos de benefícios, que incluem assistência médica e odontológica de boa qualidade, previdência privada, bolsas de estudo, seguro de vida, creche, auxílio creche e a possibilidade de empréstimos a juros baixos, entre outros diferenciais específicos de cada uma delas. Há ainda agrados extras para os executivos, como check-up personalizado, de acordo com idade e histórico médico. Veículo totalmente custeado pela empresa e substituído por um novo de tempos em tempos. O que a gente vê aqui? Que tem muitos elementos. Lembram da pirâmide de Maslow? Né? Lembram das diferentes necessidades né, que fazem parte de todos nós, dos indivíduos, dos seres humanos. E os estudos que foram desenvolvidos, sobre a influência, o impacto destas necessidades no comportamento das pessoas dentro da empresa. Então tiveram, né, inúmeros estudos que foram realizados e se verificou que um conjunto de benefícios atende uma parte das necessidades, né, e outros benefícios atendem outro tipo de necessidade dentro daquela pirâmide. O Herzberg, que nós conversamos um pouco lá no início, o Frederick Herzberg, é um destes pesquisadores que identificou que estas questões que dizem respeito a salário, aos benefícios, aquilo que vem ao encontro da satisfação das necessidades básicas, permitem os indivíduos
eliminarem essa preocupação, estes medos que dizem respeito à subsistência, né? As coisas básicas. E depois nós temos um conjunto de outros prêmios, de outros benefícios que as empresas oferecem, que já caminham para o atendimento das necessidades mais elevadas, as necessidades sociais, psicológicas, né, de autorrealização e tal. Então aqui a gente vê nesse breve resumo assim de coisas que eles oferecem, que muitas delas, as primeiras que são mencionadas ali, dizem respeito ao atendimento das necessidades básicas, porque nós precisamos ter pessoas que não tenham estas preocupações para virem com tranquilidade exercer as suas atividades aqui na empresa. Mas mais do que isso também podemos ir adiante. Então já começa, né, a pensar numa previdência privada, oferecer, né, um programa de previdência privada que já é uma preocupação com perspectivas futuras, né, com uma tranquilidade que se quer oferecer ao trabalhador, às pessoas, exatamente nessa perspectiva, né, de futuro. Já pensa na qualificação dos colaboradores e, por conta disso, oferece bolsas de estudo, seguro de vida. Então, vejam que são benefícios que vão atuando nos diferentes níveis da pirâmide, onde existem necessidades e como nós podemos, de alguma forma, construir algum programa, alguma ação que venha a suprir essa necessidade. Porque tendo necessidade tem inquietação, tem receio, tem angústia, enfim, tem tensões. E se eu ofereço, né, alternativas para suprir essas necessidades, bom, significa que eu estou conseguindo reduzir essas tensões e fazer com que a pessoa tenha mais tranquilidade, né? Então, quando a gente pensa em programas de endomarketing, passa por isso. E vejam que nós estamos, então, nesse sentido, indo bem além do que apenas falar em uma boa comunicação interna, mas não, nós precisamos pensar num programa que atenda todas as necessidades. As boas práticas, ambientes desafiadores, fácil acesso aos superiores, incentivo ao aperfeiçoamento, cuidados com a saúde, boas práticas. Então, olha, ambientes desafiadores. As 3 empresas deixam muito claro a seus colaboradores que é preciso cuidar do presente, sim, mas sem deixar de pensar um segundo sequer no futuro. A Promon, por exemplo, e aí eles vão citando, né, os exemplos em cada uma, a Promon convocou seus melhores talentos para participar dos observatórios tecnológicos, grupos de acompanhamento de temas classificados como fundamentais para a empresa no futuro, a exemplo da geração de energia limpa e a computação em nuvem. Então, dentro dessa ideia de gestão participativa e tal, né, uma gestão participativa e provocadora, né, lançando desafios para os colaboradores, desafios grandes. Whirlpool foi a campeã brasileira em pedidos de patente no ano passado e a única representante brasileira no ranking das 1000 maiores empresas do mundo neste critério. Já a Dawn reorganizou seu portfólio de mais de 5.000 produtos em modelos de negócio alinhados às chamadas megatendências de desenvolvimento mundial: consumo, saúde, nutrição, energia, infraestrutura, transporte, que está alinhando toda a equipe a essa nova visão. Então aqui, ambientes desafiadores, quando se fala em ambientes desafiadores, nós estamos vendo 3 empresas que olham para o futuro, entendem que existe um cenário de intensa transformação e colocam todos a pensar, todos a discutir, todos a buscar enxergar como deve ser essa empresa, como nós devemos agir nesse mundo, ali na frente.
mas que em breve chegará. De que forma que a gente tem que se preparar? Então vejam que são desafios lançados a todos, né, de uma forma ou de outra, com programas, obviamente que com incentivos, mas com muita provocação no sentido de fazer com que se pense na empresa ali na frente. Isso instiga, deixa eu ver quem é que está querendo entrar aqui. Isso instiga, provoca, desacomoda, tem que ser bem pensado, tem que ser bem concebido esses programas. Às vezes um desafio muito grande, né, pode causar frustração por não atingir determinados objetivos. Então, ambientes desafiadores, né, tem que instigar, tem que movimentar, tem que desacomodar, mas tem que ter cuidado para não desmotivar. Corre-se sempre esse risco. E é com o diálogo, com a participação, né, com a construção conjunta que se consegue isso. Isso é uma das dificuldades muito grandes. Então, a gente está vendo aqui exemplos de empresas que alcançaram êxito com essas práticas. Mas isso não é simples, né? Hoje, relatar esses programas, né, que elas têm, ok, a gente fica lendo, assim, pô, que bacana, mas tu fazer isso acontecer exige muito esforço, muito pensar e muito diálogo, né? Por isso que essa coisa da gestão participativa precisa estar sempre presente. Outra boa prática presente nas três é a questão do fácil acesso aos superiores. A política de portas abertas é a possibilidade de conversar a qualquer tempo com os superiores. E a possibilidade de conversar a qualquer tempo com os superiores são aspectos que fazem parte da rotina das três empresas. Há rápidas reuniões de alinhamento todos os dias, antes do início de cada turno, além de encontros semanais mais aprofundados entre gestores e suas equipes. Eles apostam em times autodirigidos. Lembram, né, as equipes autônomas, que a gente já conversou? Então, times autodirigidos, que tomam decisões importantes sem a necessidade de consultar superiores. Por fim, muitos funcionários são acionistas, que é uma alternativa estimulada pelas empresas. Quer dizer, mais do que um colaborador, tu é um dos donos, tu é um dos sócios, tu é um acionista da empresa. E isso muda a relação. Isso muda a lógica. Isso são construções coletivas. A gente caminhar nesse sentido, e assim, a gente não precisa esperar chegar à oportunidade de trabalhar numa grande organização, numa empresa internacional, numa empresa multinacional para encontrar estes ambientes. Quem disse que nós não podemos ter, né, práticas assim em pequenas e médias empresas? Claro que sim, claro que sim. Incentivo ao aperfeiçoamento. Quem trabalha nessas empresas não corre o risco de se acomodar. As três exigem de seus colaboradores o aprimoramento constante, mas oferecem as ferramentas e os incentivos necessários. Vejam ali que tem uma palavra forte, né? As três exigem de seus colaboradores o aprimoramento constante, mas oferecem as ferramentas e os incentivos necessários. Programas de bolsas de estudo, grande variedade de treinamentos técnicos, né? Escola de líderes, My Learning, cursos online, treinamentos vinculados às competências comportamentais, enfim, um conjunto, né, de estratégias, no sentido de criar o espaço adequado para o desenvolvimento. Se tu está lá, né, tu tem, dentro desta lógica, inclusive, dos ambientes desafiadores. Olha, o que é o futuro? Quais são as tendências? Qual é a empresa do futuro que nós idealizamos? Quais são os grandes desafios que nós vamos encontrar ali na frente? Vamos pensar nessa empresa. Vamos enxergar esta empresa. E quando a gente começa a olhar para o futuro,
em curto, médio e longo prazo, mas até mesmo no curto prazo, sim, a gente percebe que são empresas que necessariamente já vão ser diferentes daquelas que nós encontramos e temos hoje. Por conta disso, essas empresas, sendo diferentes, vão exigir que as pessoas também tenham comportamentos, conhecimentos, domínios, competências, né, avançadas. Então é isso, a nossa empresa precisa estar preparada para o futuro e a empresa é constituída, né, por profissionais, pelas competências. E nós precisamos dar condição para que essas competências avancem. Incentivo ao aperfeiçoamento. Exigem, mas oferecem as condições. E saúde, cuidados com a saúde, plano de saúde odontológico de boa qualidade, todos os serviços que podem ser desfrutados a partir deles, e todos os outros que podem ser desfrutados a partir deles, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, etc. As 3 empresas mantêm programas de promoção da saúde de seus colaboradores. As refeições são balanceadas com alternativas de cardápio light. Há grupos ativos de combate ao tabagismo e à obesidade, com acompanhamento de especialistas, academias de ginástica, instrutores à disposição, iniciativas como a organização de grupos de corrida, promoção de campeonatos internos, incentivo à participação das equipes formadas por colaboradores em jogos entre empresas, e assim vai. Quer dizer, né, preocupação com também a questão da saúde. Valorização da prata da casa. As 3 empresas, não sei se vocês enxergam bem, acho que sim, né? As 3 empresas obedecem à máxima: talento a gente faz em casa, e apostam nos programas de estágios e trainees como a grande porta de entrada para futuros líderes. Tem programas bem desenhados de seleção, treinamento e retenção de jovens com potencial, e dão prioridade ao recrutamento interno quando há vagas em aberto. Isso, a Aline falava, né, lá no início, tem que ter perspectiva, tem que ter, né, plano de carreira e tal. Será que essa não é uma razão aí das pessoas se frustrarem, acabarem se desligando? E né? E estas empresas entendem que o ativo maior e é uma lógica, né? A gente entende isso também. Nós sabemos disso, que o ativo maior, o patrimônio maior né, o capital humano. Né? Olha o valor que é o capital humano. E aí tu imagina estas empresas investindo, né, como todos esses programas de desenvolvimento, de geração de competências, né, o investimento nas pessoas, o quanto elas investem, é porque acreditam que realmente este é o maior valor. É dali que sai o valor da empresa. Né? É do capital humano, do capital intelectual, que surge, né, o desenho da empresa do futuro. A empresa que dá certo, a empresa que prospera. Mas através exatamente dessas competências produzidas. Então, talento a gente faz em casa. É isso, né? Valorização das pessoas. O resultado dessa política é que 2/3 dos executivos atuais são prata da casa. Olha só que bacana, né? Quer dizer, uma manifestação clara, que não é apenas um discurso bonito, que muitas vezes a gente encontra em algumas empresas, né, de que há valorização, mas tu vai olhar as grandes posições da empresa são ocupadas por profissionais que foram buscados no mercado e tal, e não se prestigia tanto aquelas pessoas que estão ali, né, há mais tempo e que conhecem tanto e que se dedicam tanto. Talvez até por oportunidade não tenham adquirido as competências necessárias para ocupar esse cargo. Então, claro, a gente precisa dar oportunidade de crescimento às pessoas. Dar oportunidade de crescimento às pessoas, tal qual aqueles programas que vimos na imagem anterior. E reconhecimento, né? Nada pior para um profissional do que a sensação
de estar trabalhando duro sem ser reconhecido por seus superiores. As 3 empresas veteranas do guia se preocupam em valorizar a performance acima da média. Todos contam com sistemas já consolidados de avaliação de desempenho 360 graus, em que líderes, liderados e pares se avaliam mutuamente. Não sei se a gente já falou sobre avaliação de desempenho 360, nós vamos ainda conversar sobre avaliação de desempenho, tem um tópico específico nos temas e nos conteúdos disponibilizados no aula. Nós vamos falar sobre qualidade de vida no trabalho também, com um capítulo específico no material, inclusive na parte final da disciplina, quando vamos retomar isso. Mas a avaliação 360 graus, que tem um tópico específico, é uma avaliação onde eu avalio o meu superior me avalia, eu avalio o meu colega me avalia, eu avalio o meu subordinado me avalia. As avaliações 360 muitas vezes passam, se eu, por exemplo, tenho contato com algum fornecedor, se eu tenho contato com público externo, com clientes, o processo passa também. 360 significa todas as relações que eu estabeleço, eu vou avaliar e vou ser avaliado por elas, né, em todos os sentidos. E estas empresas têm já, né, como diz aqui, sistemas consolidados de avaliação de desempenho. Isso é uma coisa que também a gente já conversou, fazer a avaliação exige um cuidado muito grande, né? A avaliação precisa realmente ter mecanismos, instrumentos que consigam com muita precisão, né? Consigam com muita precisão apontar efetivamente o quanto as pessoas estão alcançando, né, o desempenho esperado, o quanto e onde as pessoas precisam ainda de algum tipo de aperfeiçoamento, a partir da avaliação de desempenho de empresas que se preocupam com as pessoas, de empresas que querem esse desenvolvimento das pessoas, esse crescimento das pessoas, de empresas que acreditam que sim, ela cresce na medida que o capital humano também se desenvolve. Bom, essas empresas precisam ser muito competentes no processo de avaliação de desempenho, porque é a partir do processo de avaliação de desempenho que a gente identifica as necessidades de aperfeiçoamento, né? As áreas que estão com algumas lacunas, com algumas debilidades, com alguns problemas. É na avaliação de desempenho que a gente muitas vezes vai identificar os pontos mais sensíveis, fracos, que precisam ser fortalecidos através de algum programa de capacitação, treinamento e tal. Os funcionários demonstram maturidade para dar e receber feedback. Este é um ponto também que temos, um capítulo aí nos conteúdos apresentados na disciplina, feedback. Saber dar feedback, né? Ter como uma prática instituída o feedback. Não dar feedback só quando tem algum problema, aí chamar a pessoa para dizer a dificuldade ou o problema, né? Mas dar feedback sistematicamente, né? Então, dar e receber feedback e os resultados das avaliações não se encerram em si próprios, estão interligados a uma série de outros processos dentro da companhia, como remuneração variável da equipe e a identificação de talentos com potencial de crescimento. Isso é fruto, né? Isso é fruto de uma avaliação de desempenho competente, de uma avaliação de desempenho eficaz. Quando tu consegue fazer, realmente, desenvolver, aplicar avaliações de desempenho que apresentem, né, estas possibilidades de melhoria, bom, aí realmente tu tá... Agora, esse aspecto que nós ainda vamos também falar mais vezes, que diz respeito ao feedback, né? Mais uma vez, vou repetir a palavra, o feedback tem que ser sistemático. Quem é que tem feedback sistemático na empresa?
Sistemática é assim, olha, é uma vez por bimestre, uma vez por trimestre, uma vez por mês, uma vez por semana, não sei. Mas é assim, é isso. Isso está dentro das nossas práticas instituídas, as nossas, né? Quem é que tem feedback sistemático daqui que gostaria de contar para nós? Tem alguém que trabalha em alguma empresa onde há sistematicamente a prática do feedback? Na empresa que eu trabalho, nós possuímos um feedback mensal. Sempre no início do mês, então são pegas as metas, enfim, que foram estabelecidas no mês anterior, e junto com essa avaliação das metas, o que foi desenvolvido, enfim, é feito um feedback todo mês, assim, é um ritual. Todo mês tem uma reunião mensal com um feedback. Tem o feedback junto com o grupo e um feedback individual também. Eu ia te perguntar, Alice, como é que se dá o feedback, então, na prática? Tá, isso já mostra uma sistematização, quer dizer, isso está instituído, é da cultura da empresa, nós primamos pelo diálogo, pela conversa franca, pela conversa aberta, nós precisamos, sim, prestigiar, valorizar, reconhecer o que está funcionando bem, precisamos também pensar sobre o que não está funcionando, discutir, legal. Isso mostra que é uma empresa que prestigia esse momento. Feedback é importante. E como que se dá na prática esses dois momentos, Alice, esse individual e o coletivo? Pode descrever para nós? Sim, claro. Então, normalmente, enfim, eu trabalho numa farmácia, então tenho atendimento ao público, né? Então, é sempre os grupos separados, em torno de umas 4 ou 5 pessoas. Então, que nós fizemos a reunião, então, mensal, falado, né, sobre o último mês, enfim, é dado esse feedback com relação mais às metas batidas e não batidas, né, um feedback mais geral com relação à organização da loja, enfim, e depois, no caso, é chamado, depois de todos os pequenos grupos terem feito, então, essa conversa, né, com as gestoras, que são 2 gestoras, elas chamam nós de forma individual, para que seja feito mais diretamente, né? Alguns pontos mais específicos com relação ao último mês. Todo mês, Alice, todo mês. Olha que bacana isso. Sim, sempre mensal. Uhum. Normalmente em torno ali do quinto dia útil, leva um tempo, assim, até elas se organizarem também, né? Até porque são só em duas, é uma rotina bem corrida, mas é todo mês. Todo mês ocorre esse feedback em grupo e individual. É bem bacana, assim, E como é que, bem interessante. como é que o pessoal recebe essa prática? Como é que recebe as críticas quando tem algum tipo de problema? Como é que isso é trabalhado? Olha, assim, com a questão das críticas mesmo, elas são feitas mais de forma individual, né? E o pessoal acaba comentando muito, né? Mas tem uma aceitação muito boa, assim, não é tido reclamação com relação a isso. Bem pelo contrário, assim, a maioria tem uma adesão bem boa. É um Legal. sistema que funciona e tem uma adesão boa, assim, num âmbito geral, digamos. Sim. Bacana, Alice. Legal. Mais alguém tem alguma experiência assim de feedback sistematizado, de alguma forma, né, que seja praticada pela empresa e que chama a atenção de vocês, seja positiva ou negativa, que gostaria de compartilhar com a gente? Sabe que um dos problemas... Ó, Ronei, eu já te passo a palavra. Um dos problemas que se tem em muitas empresas é a falta de feedback, né? E o diálogo acontecer exatamente quando a situação já está insustentável, né? Aí o feedback é mais no sentido de comunicar por que vão desligar a pessoa. Eu vou te dar um feedback aqui, por que nós estamos te desligando, tá? Tu falhou aqui, tu faz isso. Aí não, né? Aí chegou tarde, né? Fala, Ronei.
Mas é sobre o feedback, né, professor? Tipo, eu trabalho no polo industrial de Manaus e a gente faz, eu sou parte da liderança e a gente faz semanal, tanto da produtividade, né, de como a gente se comportou na produtividade, e enquanto em qualidade também, né, que o nosso feedback é mais focado semanal para qualidade, que é os índices de quantos defeitos, ou de se a gente teve algum problema de qualidade decorrente ao processo. Então a gente foca muito no semanal mesmo na qualidade. E a gente faz isso, como a colega falou assim, a gente faz em grupo e vai posto a posto, dando feedback tanto positivo quanto negativo, pedindo a melhoria, né? E automaticamente a gente pede também até um feedback do colaborador mesmo, para ele mostrar o que a gente pode melhorar também nesse sentido. E a gente busca sempre levar essas informações ao conhecimento do colaborador. Olha, pô, tua ideia foi de boa, a gente vai fazer, a gente vai botar em prática. Ou não, olha, essa tua ideia a gente vai estudar mais um pouco e para o futuro a gente pode sim implantar. Mas o nosso centro do semanal do feedback é mais voltado à qualidade. Os gráficos que, olha, que a gente tem índice de quanto é 0,80 que a gente tem que atingir no mês. Isso já no mês é o percentual de defeito. Pessoal, a gente vai bater a meta. Ou não, a gente tá indo no sentido que a gente não vai, a gente vai sair fora da meta. Então aí a gente vai lá e conversa posto a posto, procura saber o que pode ser melhorado, o que está acontecendo. Então, mas esse feedback a gente é constante, toda semana, ou se a gente vê que tá muito apertado ali o nosso índice ali, a gente vai por linha, faz a reunião por linha, tentando entender o que pode estar acontecendo. Então a gente vai mais nesse sentido aí, semanal, e o de fechamento de mês a gente faz sempre no quinto dia útil do Sim, mês. sim. E Ronei, bom, tu tens. Está dando um eco aí. Isso, obrigado. Bom, o feedback de vocês é um feedback com relação ao atingimento de metas, é um feedback em torno do desempenho, né? Quer dizer, vocês vão monitorando os resultados e vão conversando toda semana, e depois ainda tem o fechamento no mês e tal, que é exatamente para apresentar. Vocês vão dar o retorno do desempenho, pelo que eu entendi, né? Vocês apresentam o desempenho, e tudo aquilo que sai, que não está exatamente de acordo com o que estava previsto, vocês vão discutir, né? Seja por ter atingido algo mais ou menos do que se esperava, vocês vão discutir, tentar conversar e tal. Além disso, tem feedback também individual com relação às pessoas da equipe, e aí em conversas mais reservadas, ou o feedback se dá desta forma na equipe, né, análise de resultado, o que estão atingindo, se não estão atingindo, o que está acontecendo, o que precisa melhorar, e assim por diante. Ou tem também aqueles momentos mais reservados. Bom, agora eu quero conversar com o Ronei. Ronei, senta aqui. Esse semestre, sei lá, pode ser numa periodicidade bem menor, né? Esse semestre nós achamos que, com relação, né, à tua participação nos times, foi muito bom. Pensamos que, com relação aos resultados aí que tu tinha estabelecido, tu tem alcançado. Achamos que esse tipo de coisa pode melhorar e tal. Tem esse tipo de trabalho também? Ou o feedback é só nesse acompanhamento de metas?
Não, a gente tem sim, professor. Tipo, ou com o pessoal diretamente na linha, a gente vai posto a posto, e a gente o nosso feedback da liderança, né? O nosso gestor chama os 4 líderes, que somos 4, para uma conversa mais reservada entre os 4, 5 com ele, e ele passa o nosso plano, o nosso desempenho individual de cada um ali, de ó, foi produzido isso, o seu desempenho foi isso. A gente sempre faz esse levantamento, até pessoal mesmo, né? O nosso gestor chega, ó, essa tua produtividade da tua linha foi excelente, ou não, olha, a gente tem que melhorar nessa forma, o que que a gente pode fazer, o que que você pode contribuir a mais para a gente tentar alcançar as nossas metas, desde quando a gente não alcança nossas metas, né? E a gente acaba levando nossos pontos negativos, o que está acontecendo no dia a dia nosso aí, e ele tenta solucionar para a gente não ter, se a gente não, um negativo, né? Se a gente não alcançou. E quando a gente alcança, a gente mantém, né? Tenta manter a mesma pegada. Legal. Henrique, tu tá com a mão levantada aí. Henrique? Desculpa, professor, foi sem querer. Ah, tá. Mais alguém com a mão levantada? Eu acho que não, né? Não estou vendo aqui, pelo menos. E vocês acham que dar feedback exige algum cuidado, alguma técnica? Vocês acham que tem alguma técnica mais que facilite ou que ajude dar feedback? Ou dar feedback é chegar, chamar e falar o que tem que falar e pronto, a pessoa tem que entender, né? É isto. Ou será que tem alguma técnica? Vocês acham? Eu acredito que deve ter alguma técnica, porque, por exemplo, na empresa que meu marido trabalha, eles têm bastante curso na questão de gestão de pessoas, para saber como falar com as pessoas, como chegar, o que dizer, né? Que as palavras não se tornem algo agressivo para aquela pessoa se tiver que fazer uma crítica, porque eles trabalham com feedback contínuo, né? Então, eles têm que saber como conversar. É isso aí. Dentro dos... Deixa eu só passar aqui o último slide e a gente volta. Acho que é isso aí. Aqui está a fonte, revista Você S.A. Isso tá na... Tem um link, tá, pessoal? Tem um link no aula, né? Vocês já devem ter visto. Então, essas informações todas ali, vocês têm acesso lá pelo aula, tá? Eu vi alguns anotando ali. Mas, Natane, sim, a gente tem que sempre estar buscando, né, aperfeiçoar essa nossa forma de lidar com as pessoas, né? A gente começou a noite aqui falando de que a causa principal é exatamente o relacionamento. E os relacionamentos começam a ficar comprometidos, muitas vezes, pela falta de habilidade, falta de empatia, falta de capacidade de perceber as angústias, né? De perceber como o outro está recebendo determinada crítica. E o feedback é assim, é importante para a gente destacar aquilo que está funcionando, a gente precisa exercitar esta coisa do elogio, né, do reconhecimento, que muitas vezes a gente esquece. A gente está sempre pronto para chamar, para dizer, olha, aconteceu esse problema aqui, para chamar atenção, para melhorar e tal. E tem que fazer isso, claro. Mas a gente precisa também
enaltecer, reconhecer, valorizar, aplaudir as coisas que são bem feitas. E isso nem sempre a gente lembra de fazer, né? Não, tá fazendo o que tem que fazer mesmo, é obrigação e tal, eu contratei ele para isso. Agora, se alguma coisa está errada, eu vou chamar. E não, né? Nós precisamos exercitar mais esta coisa, assim, da valorização, do elogio, né? O poder do elogio, essa coisa que a gente está falando, assim, do quanto é frustrante, o quanto gera conflitos, né? Essa dificuldade no relacionamento. Bom, mas passa muito por termos líderes que apontam os problemas, que apontam, né, que estão sempre prontos para apontar o que não está funcionando, mas que nunca reconhecem aquilo que está funcionando. E as pessoas fazem tantas coisas, né, corretas, positivas. Então, sim. E passa muito por aí, Natane. Passa muito por esta coisa de quando tu vai estabelecer um momento em que, né, Ronei, já te passo a palavra, tá? Em que tu vai trazer aspectos que podem ser melhorados, aspectos que não estão né, atendendo da forma com que se espera e tal. Pensa antes de trazer a crítica nas coisas que estão funcionando. E começa por aí. Começa pelo positivo. Né? Isso é uma orientação que sempre se dá assim, na hora do feedback. Começa pelo que está certo. Destaca as coisas boas. Bom, a partir dali, né, tu vai inserindo aquilo que pode ser melhorado, aquilo que precisa ser aperfeiçoado. E, por fim, volta para as coisas boas. Começa com as coisas boas. Trata das coisas que podem melhorar. E termina com as coisas boas. Sabe? Tu já começa bem o diálogo, tu começa bem, né, a conversa, tu vai permitindo que a pessoa esteja mais aberta, né, mais acessível, mais disposta. E aí tu insere aqueles pontos, né, pedindo ponto de vista, pedindo opinião, pedindo o contraponto, o contraditório, estabelece um diálogo sobre as questões que não estão exatamente como se desejaria e retoma as coisas positivas. Né? Isso são pequenos cuidados assim, mas que muda o resultado da conversa, do que tu chamar para criticar, para apontar as coisas, e que realmente tu está chamando porque tem um problema. Tu não pode só trabalhar no problema. Né? Então, isto é um aspecto simples, óbvio, mas que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer. Quem vai dar o feedback esquece. Fala, Ronei, tu levantou a mão, não? Não, professor, é só na questão de que o senhor falou da empatia, né, e também da forma da gente chegar, né, ao feedback, tanto positivo como que sempre o feedback positivo ele é bem mais aceito, né, do que o negativo. Então, no meu caso, assim, tipo, eu vou chegar com um colaborador, a gente chega de uma forma até amigável, né? Já descontrai ali e acaba falando, olha, aconteceu isso, a gente num momento mais reservado, porque tem um momento. Geralmente as pessoas usam um momento. E eu sou um desses. Se eu vejo o momento, aconteceu isso no início do dia, um problema em tal posto, um posto determinado. Eu vou ali na hora do almoço, eu chego com a pessoa, e aí, tá tudo bem? Como você tá? E ali entra um diálogo e a gente acaba nesse diálogo tocando no que aconteceu, de certo ou de errado. A gente acaba fazendo o aconselhamento, ou até mesmo ali dando uma dica. E o que eu uso muito com meus subordinados ali, não sei se essa palavra pode ser correta, mas eu digo, olha, a gente está bem,
chegar no final do mês, a gente bater todas as nossas metas, a gente tem um incentivo para vocês. Eu, Ronei, né? Eu vou lá, não é um incentivo também, porque é uma quantidade de pessoas muito elevada, mas eu chego ali, divido o grupo e somos 25 por linha. A minha linha é de 25, eu divido ali, dou um grupo de 5, eu dou 2 cocas para cada grupo desse. No final do mês, batemos nossa meta aqui. Não bati minha meta, mas consegui chegar ao quase lá. Para cada grupo, eu diminuo uma. Eu dou uma por grupo. Então, isso eu faço constantemente. É comprar, digamos assim? Não, é um incentivo que eles possam chegar no final do outro mês, eles se sentirem, não... Porque eu acho que uma coca, o valor de uma coca é insignificante dependendo da ocasião. Mas eles se sentirem assim, opa, se a gente ajudar, a gente não vai ter um ganho. Mas a gente tá sendo valorizado pelo que a gente está fazendo. Então, eu sempre procuro fazer isso. Final de meses e final de ano. Na decorrer da minha linha. Não? Legal. Muito bom, Ronei. Obrigado pelo depoimento. Sempre enriquece aí as nossas conversas. E assim, ó, essa coisa, então, né, cada um tem a sua forma. O Ronei procura destacar ali as questões positivas, lança, né, uma perspectiva de algum prêmio, alguma recompensa ali na frente e tal. Mas a questão do feedback, ela tem muito, como a gente falava agora há pouco, tem muito a ver com a forma com que tu vai comunicar, né? E aí, nesse sentido, para a gente finalizar a conversa de hoje, é importante também a gente lembrar de uma classificação sobre o comportamento dos indivíduos, uma classificação com relação à comunicação, né, a partir de perfis de grupos de pessoas. Tem uma classificação que coloca os indivíduos em 3 grandes grupos. Existem os passivos, existem os agressivos, em termos de comunicação, os agressivos, e existem os assertivos. Ser assertivo é, digamos, o comportamento geralmente mais recomendado. Ser assertivo. Isso não significa que sempre devamos ser assertivos. Talvez em algumas circunstâncias seja melhor sermos passivos. Talvez em algumas circunstâncias, né, sermos um pouco mais agressivos acabe sendo o comportamento, né, claro, dentro de limites, né, o comportamento mais efetivo, vamos dizer assim. Mas a assertividade é o que se deve buscar, e é muito difícil. A assertividade é esse meio termo entre a agressividade, em termos de comunicação, a agressividade e a passividade. A passividade é o perfil daqueles indivíduos que preferem se calar, aquelas pessoas, no dito popular, que engolem sapos, né? Já ouviram essa expressão, né? Eu vou ter que engolir mais um sapo aí, porque, né? A passividade é típica destes indivíduos que preferem se calar, aceitar a crítica, aceitar a circunstância, a situação, mesmo que não concordem,
porque tem receio do embate, tem dificuldades com relação à contra-argumentação, e já a agressividade é aquela resposta, né, mais efusiva, forte, e que muitas vezes, ou que na maioria das vezes, machuca o outro, né? É aquela, eu não levo desaforo para casa e diz tudo o que tem que dizer. E diz, às vezes, mais do que deveria dizer. O assertivo é aquele que consegue dizer as coisas que precisam ser ditas, mas na medida que não fere, mas diz, mesmo que não seja agradável. Um feedback bem realizado precisa ser feito com assertividade. Eu preciso, tem algumas coisas que são mais sensíveis de falar, de comentar, de trazer para o diálogo. Mas é preciso, se é preciso, vai ser dito. O assertivo, ele tem um cuidado, mas fala o que precisa ser dito. Não deixa de falar, mas com cuidado, né? Esse é o desafio de quem vai dar feedback. Ser assertivo. Cuidar para não extrapolar e se tornar agressivo verbalmente, machucando a outra pessoa. E aí é a forma com que tu, né, tu traz a palavra, a forma com que tu traz a mensagem, a forma com que tu diz, mas não deixar de falar. Por receio, para não ferir, também tu acabar não falando. Isto implica em um acurado sentido ou sentimento empático. Isto implica em um acurado sentimento empático. E este acurado sentimento empático pode ser exercitado. Falei várias vezes já isso. Tá? Não tem essa pessoa que nasceu com características mais, né, afloradas de sentimento, de percepção, de sensibilidade, e outros não. Outros são insensíveis. Não adianta, é dele, é da personalidade dele. Ele é isso, é um insensível. Não adianta tu tentar trabalhar. Isso se trabalha, assim. Isso se trabalha. Nós trabalhamos os comportamentos. E esse comportamento, que muitas vezes é agressivo, ele pode sim vir a ser assertivo. E esse comportamento que é passivo, ele pode vir sim a ser assertivo. Nós podemos sim desenvolver a nossa empatia, mas são exercícios. São exercícios cotidianos, diários, eu já falei várias vezes. Mas são exercícios importantes. Quando a gente está falando de relacionamento interpessoal, quando a gente está falando de gestão de pessoas, quando a gente está falando de relações humanas, saibamos que empatia é uma das coisas mais importantes, né, dentro de qualquer processo que a gente vai estabelecer. Então, se a gente está aqui numa disciplina estudando gestão de pessoas, relacionamento humano, relacionamento interpessoal, lembremos-nos sempre de estar cotidianamente exercitando a nossa empatia. Essa nossa capacidade de ficar observando o outro e pensando sobre como, né, tornar a nossa relação melhor, mais agradável, mais produtiva, dentro de um ambiente de trabalho mais produtivo. Então é isto. Comportamentos, comportamento assertivo, construção de ambientes que se preocupam com o bem-estar, construção de ambientes que se preocupam com qualidade de vida, construção de ambientes que se preocupam em prestigiar, em valorizar as pessoas, construção de ambientes participativos, construção de ambientes que permitem o desenvolvimento humano. É isso que a gente tem que buscar em gestão de pessoas.
ambientes que favoreçam o bem-estar, o bom convívio e o crescimento de todos nós, o desenvolvimento de todos nós, o desenvolvimento humano. Então, pensar em programas de desenvolvimento, programas que ouçam as pessoas, programas que incentivem o crescimento nosso em todas as suas dimensões. É isso que se busca, e dentro do subsistema manter pessoas, não tem outro caminho que não seja esse. Prestigia, valoriza, ouve, oferece condições de crescimento, e essas pessoas, claro, vão continuar conosco. Ok? Essa semana o TDE fala sobre subsistema manter, está aberto já, dia 1º de outubro, e faz um ensaio já sobre QVT, qualidade de vida no trabalho, e endomarketing. Lembro que eu tinha comentado com vocês que nós vamos explorar um pouquinho mais agora a questão das produções. Então, convido vocês a fazerem a postagem, leiam o TDE, mas lembrem-se disso. São 2 etapas agora. Primeiro, postagem do arquivo, né? Atendendo ali a provocação. Eu quero, né, um exemplo de programa de qualidade de vida no trabalho ou de um programa de endomarketing. Tá? De alguma empresa que vocês já trabalharam, de alguma empresa que estão trabalhando e tal. Pode ser em pequenos grupos, mas é individual também, como vocês preferirem. Posta o arquivo com essa atividade. E, na semana que vem, a primeira parte vai ser para a gente retomar esse TDE. Então, vocês, né, se preparem para comentar um pouquinho sobre o que vocês escreveram durante a semana. Estamos entendidos? Ok? Posta lá e aí depois conversamos aqui sobre o que vocês postaram. Vamos contar um pouquinho sobre o que tem. Não precisa ter necessariamente, lá na empresa eu não me lembro assim de terem falado sobre programa de endomarketing ou programa qualidade de vida. Mas entendendo o que abrange esses programas, eu posso mencionar algumas ações que, né, que guardam relação com isso. São ações que valorizam as pessoas, que prestigiam as pessoas, que favorecem o desenvolvimento e tal. Ok, turma? Muito bem. Obrigado pela presença, pela participação, pela atenção. Vamos encerrando a gravação, desejando a todos